Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca desse tema que nós estamos refletindo, a vida de Frank Duff, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria. 2 anos após a morte do pai, Frank comprou uma casa. Casa espaçosa e bem situada. Frank estava contente com a compra, sobretudo por causa da mãe. Sabia que ela gostaria da casa. Estava satisfeito também por causa de Isabel. A sua saúde afligia bastante e o coração de Frank pensara nela. E, evidentemente, era uma situação ideal para o próprio Frank. Ficava perto do escritório onde trabalhava na sede do governo e não muito afastada das áreas de sua múltipla atividade apostólica e atividades espirituais. A sua mãe costumava dizer: não sei onde Frank colheu toda a sua religião. O laço entre ela e Frank era verdadeiramente extraordinário. Não havia nada que ela não fizesse por ele. Não havia nada que ele não fizesse pela mãe. Ocasionalmente, quando ele era jovem, ela costumava chamar-lhe confiança total, porque ele estava sempre lá. A minha mãe não poderia jamais imaginar, recordava ele mais tarde, a profundidade que as suas palavras atingiram em mim e como mergulharam no meu interior e inclinaram os meus pensamentos. Apreciava o elogio e procurava ser digno dele. Um dos grandes pesares da vida de Frank foi o fato de tê-la deixado sozinha tantas vezes. As suas atividades mantinham-no longe de casa, até altas horas da noite. Ele sabia que por mais tarde que chegasse, ela o esperava até regressar. Mas tudo quanto podia fazer por ela, ele fazia. Quando Frank tinha 21 anos, já ganhava bem e levava-a a passar as férias em Paris. Levava-a praticamente todos os anos a Londres. Descobriu ali um pequeno hotel particular, dirigido por uma ótima família. Era muito confortável e ficava nas proximidades do parque. Os dois juntos exploravam Londres, iam ao teatro e a outros espetáculos. Ela gostava de dar umas voltas para olhar as vitrines e Frank acompanhava. Nunca Frank foi a férias sem a mãe. Em Dublin havia também 5 teatros e era fácil uma grande escolha entre boas peças com ótimos atores. Todos os sábados à noite, Frank levava a mãe ao teatro. Mais tarde, quando Frank começou a ouvir mal, passaram a ir ao cinema. Frank gostava de recordar, anos mais tarde, os tempos passados com sua mãe. E insistia que não era simplesmente para cumprir o dever que a levava consigo, sempre que podia e aonde podia. Não é porque gostava muito de fazê-lo. Ela era o mais íntimo amigo, o melhor amigo na terra. Uma das suas grandes consolações humanas na vida era a fidelidade do amor de sua mãe. Acontecesse o que acontecesse, sua mãe estaria sempre com ele. Sempre podia confiar nela. Ela podia confiar sempre nele. É indiscutível que esta maravilhosa relação entre mãe e filho, esta mútua fidelidade e dependência, contribuiu para Frank adquirir uma prodigiosa e enriquecedora compreensão do sentido e beleza da maternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, mais uma vez, o nosso amigo e querido legionário, fundador da Legião de Maria, nos ensina o valor que a gente deve dar, principalmente para as nossas mães. Quem ainda tem sua mãe, cuide dela com amor, com carinho, com dedicação. Tente ao máximo fazer os gostos dela, para que ela possa ser feliz, alegre e satisfeita. Se não for possível você fazer o que Frank fazia, dar um passeio, fazendo os gostos dela nesse sentido, que você possa ser o máximo educado, companheiro, gentil, respeitoso com sua mãe. E já é muita coisa. Ela vai ficar muito feliz,
alegre e satisfeita. Então, Frank nos ensina a olharmos para a nossa mãe aqui na terra e amá-la com todo o amor e cumplicidade que podemos. Bom dia, salve Maria!